Olá, meus queridos alunos, estamos aí novamente. Na aula passada falamos sobre a questão do Oriente Médio, mas centrado mais na questão palestina, né? Nessa aula vamos tratar de outros conflitos, outros estados, que também estão no contexto dessa situação gravíssima de difícil resolução, que é a questão do Oriente Médio. Vamos à aula de hoje? Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Turco-Otomano, que controlava grande parte do Oriente Médio, essa região passou por importantes mudanças geopolíticas, influenciadas tanto pelo nacionalismo árabe quanto pelos acordos assumidos pelos impérios francês e britânico durante a guerra. Esses acordos faziam parte dos esforços para derrotar definitivamente o Império Turco-Otomano, que, como já vimos na aula anterior, estava em decadência há muito tempo. Como esse território seria dividido? Quais lideranças árabes que haviam sido parceiras da Tríplice Entente se beneficiariam desse território agora livre da dominação turca? Por falar em Turquia, a Grécia, que havia recebido territórios turcos por ocasião das negociações de paz, acaba sendo obrigada a devolver os territórios. Adivinha como a Grécia reage? Iniciando uma guerra com os turcos. Nesse momento, um grupo nacionalista turco resiste. E aí dá início à Guerra Greco-Turca, que se prolongaria de 1919 até 1922. Em 1921, ocorre a Conferência do Cairo, que procurava resolver as pendências do Tratado de Sykes-Picot. Os irmãos Hussein e Faisal ficariam, respectivamente, com a Transjordânia e com o recém-criado Iraque. Já Ibn Saud ficaria com o controle da região onde se encontra hoje a Arábia Saudita. Segundo o tratado, a região estaria sob o mandato da França e da Inglaterra, ficando a Síria e o Líbano sob o controle francês. Nessa parte, eu queria apenas localizar vocês nas origens de alguns países da região que conhecemos hoje. O Irã, por exemplo, é extremamente antigo e era até pouco tempo conhecido como Pérsia. Foi no período entre guerras que o país passou a ser reconhecido pela comunidade internacional como Irã ou Irão. Como já vimos na nossa aula passada, várias guerras aconteceram ou se acirraram após 1948 com a formação do Estado de Israel. Mas, fora aqueles conflitos, eu gostaria de chamar a atenção para as chamadas Guerras do Líbano, que, como eu disse, não está totalmente desassociada da questão israelense. Os conflitos no Líbano começam em grande parte justamente pela questão dos refugiados palestinos que vão fugir em grande quantidade para o território libanês. O território libanês, ele era um território onde existiam diferentes grupos disputando o poder, grupos esses religiosos. Então nós tínhamos ali tanto muçulmanos, islâmicos, mas também tínhamos cristãos, os cristãos maronitas. E é nesse contexto ali que nós teríamos um conflito muito grande, uma espécie de guerra civil, quando as forças do Estado já não conseguem mais controlar as milícias que vão se formando, cada um de um lado lutando pelo total controle do poder no Líbano. Boa parte dessa instabilidade era gerada pela presença dentro do território do Líbano da Organização para a Libertação da Palestina, que, de certa forma, tinha lá suas ligações com Al-Fatah e acabava promovendo ataques ao território israelense. Com isso, nós vamos ter, inclusive, a presença das tropas israelenses, as tropas de segurança, as forças de segurança israelenses, patrulhando o território libanês, quando chega um momento em que realmente virou um caos, não existe mais um exército oficial regular que controle o território. É nesse contexto que nós temos aqueles famosos massacres que já falamos na aula anterior, os massacres de Sabra e Shatila, que vão tornar a situação ainda mais grave. Em 1979, foi a vez do Irã. O Irã era um território que vinha sendo governado pela família do Shah. Nesse momento era o Shah Reza Pahlavi que governava o Irã. O Shah, ele tinha um governo pró-Ocidente, muito próximo aos Estados Unidos, e ele procurava fazer uma modernização,
um processo de ocidentalização do Irã. Só que se encontrava grande resistência onde? Naqueles setores mais tradicionais, daqueles setores mais religiosos, que começam a olhar com maus olhos a modernização. As pessoas se vestindo livremente nas ruas, não usando véu, e o governo do Shah acaba favorecendo, porque ele acaba sendo envolvido em corrupção e as denúncias vão tomando conta. Fora do país, nós tínhamos um líder religioso, que era o Ayatollah Khomeini, que havia sido exilado do país, e ele começa a organizar um movimento, e acaba no ano de 1979, nós temos a Revolução Iraniana. Com essa Revolução Iraniana, de uma hora para outra, os hábitos no Irã se transformam. As meninas que iam livremente para as escolas, que não usavam véu, que usavam roupas ocidentais, de uma hora para outra, elas precisam se adaptar a esse modelo religioso, a um Estado teocrático. Nesse momento, jovens radicais iranianos invadem a embaixada americana em Teherã, capital do Irã, e tomam como reféns funcionários e diplomatas da embaixada, a maioria de nacionalidade americana. A situação é extremamente tensa. Os americanos vão tentar, inclusive, uma operação de resgate, mas as coisas dão tudo errado, falta combustível, há choque de helicópteros com aviões, o negócio é assim, bem feio. Os sequestradores acabam tirando os reféns da embaixada e levando para um outro local secreto. E aí vai começar a haver negociações entre o governo americano e os sequestradores. Parece que o ano de 1979 era um ano fatídico mesmo. Nesse mesmo ano, no contexto de Guerra Fria, quando vivíamos aquele período de Detan, parece que os soviéticos querem mudar o ritmo da Guerra Fria e acabam invadindo o território do Afeganistão. Afeganistão, que era um país de base islâmica, vai agora ter que resistir à presença soviética. Essa invasão, nesse contexto de invasão, nós temos os islâmicos resistindo aos soviéticos e recebendo apoio americano. É muito interessante que é considerada uma guerra santa a resistência nesse momento à União Soviética e grupos radicais de diversas regiões de países árabes. Quando eu digo países árabes, eu estou falando de etnia, não, estou falando exatamente da questão religiosa. E aí eles vão começar a migrar para o Afeganistão, formando uma grande resistência, né? Túneis e mais túneis nas montanhas afegãs. Com isso, os soviéticos vão ter grande dificuldade. Costuma-se, inclusive, associar o Afeganistão para os soviéticos da mesma forma que se associa o Vietnã para os americanos. Ou seja, as dificuldades que os soviéticos tiveram para tentar controlar o Afeganistão, coisas que acabaram não conseguindo. Como consequência, não podemos esquecer que, nesse momento, muitos desses guerrilheiros islâmicos que estão sendo apoiados, mujahedins, que estão sendo apoiados pelos americanos, mais tarde estariam entre os terroristas. Entre eles, o Osama Bin Laden, que vai receber treinamento dos americanos para resistir à presença soviética. Isso no contexto da Guerra Fria, ali no finalzinho da década de 70, virada para a década de 1980. Em 1980, tentando se aproveitar daquela questão caótica em que o Irã estava envolvido com a Revolução Iraniana, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, invade o país. Há uma resistência e com essa resistência inicia-se uma guerra. Essa guerra Irã-Iraque, ela duraria até o ano de 1988. É importante observar que essa guerra acaba também tendo um pouco de elemento sectário e religioso. Nós vamos ter ao lado do Irã os curdos e os xiitas, que lutam contra o Iraque. Vocês devem lembrar que os curdos são aquele povo que não tem pátria, que vive ali nos limites ali do Iraque. Exatamente. Os curdos, aliados aos xiitas, mais predominantes no Irã, vão lutar contra o Iraque, que é um país, naquele momento, governado mais por sunitas. Saddam Hussein era um sunita. A ONU vai tentar várias vezes encontrar uma solução pacífica para resolver o conflito, né, mas não adianta. A guerra só seria realmente resolvida lá em 1988, com a Resolução 598, que vai considerar os territórios, resolver a questão territorial com base
no que aconteceu antes da guerra, ou seja, nenhum avanço que foi tido durante a guerra vai ter validade e vai se retroceder aos tratados de Argel de 1975 que tinham definido as fronteiras entre o Irã e o Iraque. Terminada a guerra, Saddam Hussein começa um processo de modernização do território iraquiano. As cidades vão ficando modernas. Se você olhasse uma foto desse período, parecia até que o Iraque fazia parte de um país ocidental. Mas ele olha para o Kuwait, que é um paísinho pequeno, um grande produtor de petróleo, e resolve invadir o território do Kuwait. Claro que as Nações Unidas iriam se manifestar em relação a isso, exigindo que ele se retirasse. Ele dizia que não ia se retirar de maneira nenhuma, e aí você tem aquela discussão de formar uma missão de paz, e ele insistindo, fazendo um discurso belicista, dizendo que aquela seria a mãe de todas as guerras, de todas as batalhas. Moral da história: a situação se agrava e ele realmente é obrigado a se retirar com as suas tropas, mas faz igual criancinha birrenta. Pelo caminho ele vai destruindo tudo que pode. Então ele vai destruindo oleodutos, gerando um grande desastre ambiental. Você procura as fotos na internet, desastre ambiental, guerra do Golfo. Você vê como que as coisas realmente foram feias. E aí o que é feito? Ele é deposto? Não. Ele permanece no poder, mas com medo dos seus ímpetos belicistas, se cria um tratado para conter o expansionismo militar de Saddam Hussein. Aí cria-se o chamado petróleo por comida, onde toda a renda de petróleo do Iraque só seria vendida em troca de bens de primeira necessidade que fosse realmente necessário para a população. Com isso, ele não teria como conseguir material para aumentar a sua indústria bélica. Esse era o objetivo. Mas Saddam Hussein continuou no poder. Em 11 de setembro de 2001, todo mundo sabe o que aconteceu nessa data. Muita coisa. Mas em 2001, marcante foi a destruição, o choque dos aviões com as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Esse ataque terrorista, ele realmente teve um condão de mudar de forma drástica as relações internacionais dos Estados Unidos com o Oriente Médio. A partir daí inicia-se aquilo que fica conhecido como Guerra ao Terror. E é nesse contexto que vai se buscar o culpado pelo atentado. E esse atentado teria sido organizado e planejado por uma organização terrorista do Oriente Médio chamada Al-Qaeda. A Al-Qaeda teria como seu principal líder um rapaz, um milionário saudita chamado Osama Bin Laden. Lembram dele lá da guerra contra a invasão russa no Afeganistão? Os treinamentos americanos aí. Pois é, agora ele já é um senhor milionário e agora ele é um dos principais nomes da Al-Qaeda. E é nesse contexto que as Nações Unidas, o Conselho de Segurança, se reúne. Nós temos a Resolução 368, autorizando a Força Internacional, uma coligação internacional, a invadir o território do Afeganistão. O Afeganistão, nesse momento, estava sendo governado pelo Talibã, um grupo extremamente radical. A coligação estrangeira vai encontrar certa dificuldade no Afeganistão. Bom, no primeiro momento, eles conseguem rapidamente derrubar o governo Talibã, vão colocar um governo interino para governar o Afeganistão, mas a resistência vai permanecer. O grupo ligado ao Talibã vai se refugiar nas montanhas. Segundo as fontes e os dados, a própria Al-Qaeda também estava nessas montanhas, então eram muitas explosões, bombardeio essas montanhas, bombas de toneladas sendo jogadas sobre essas montanhas, mas não se consegue controlar realmente essa resistência. E aos poucos os países da coligação vão saindo do Afeganistão, vão saindo, os americanos vão permanecendo e o Afeganistão acaba se tornando um segundo Vietnã para os norte-americanos. Nesse discurso de luta contra o terror, de luta contra a barbárie pela civilização, essa cruzada, o presidente americano, Bush, ele acaba buscando apoio da ONU para invadir o Iraque. Mas como assim? O que o Iraque fez?
Ele vai afirmar que o Iraque está desenvolvendo armas de destruição em massa e é necessário intervir no Iraque. A ONU não encontra evidência suficiente, não aprova, mas o Bush diz que não vai esperar acontecer e vai tomar uma atitude. E acaba tendo a invasão do Iraque. Nessa invasão do Iraque, nós teríamos uma caçada ao Saddam Hussein, que, percebendo que vai perder mesmo, ele se esconde e, após alguns meses, ele acaba sendo encontrado, é preso, é julgado pelos próprios iraquianos e é executado, enforcado. Com a derrubada de Saddam Hussein no Iraque, a situação virou caótica, porque com toda a ditadura dele, com todo o uso de força, existia uma certa harmonia entre os diferentes grupos esses como xiitas, sunitas e curdos. Mas após a queda de Saddam, a disputa de poder entre esses grupos, principalmente sunitas e xiitas, mostrava que o Iraque não era uma coisa para principiantes. E os americanos tiveram certa dificuldade. É importante também lembrar que nessa intervenção americana no Iraque, a ONU vai acabar participando quando força humanitária, e o líder dessa missão era um brasileiro, Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello, que vai para o país representando a ONU, ele acaba morrendo num atentado terrorista contra as instalações da Organização das Nações Unidas no país. Inclusive, a história dele acabou se tornando um filme lançado recentemente, está na Netflix, vocês podem assistir, chamado Sérgio. A Primavera Árabe começou em dezembro de 2010 na Tunísia, isso com a derrubada do ditador Ben Ali. Depois a onda acabou reunindo vários protestos, foi se arrastando para outros países. No total, entre os países que passaram pelas revoluções estão Tunísia, Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. Essas revoluções elas foram muito interessantes porque existiam ditadores que estavam no poder há muito tempo e que são retirados do poder. Mas em algumas situações, o que se sucedeu a essas revoluções não foi nada bom, como por exemplo no Egito, onde o presidente é derrubado, mas os militares acabam assumindo e transformando o Egito numa ditadura. Como desdobramento da Primavera Árabe, no ano de 2011 nós temos o início da Guerra Civil na Síria. Já vimos que o objetivo era derrubar governos que estavam no poder há muito tempo de forma ditatorial. No caso sírio, era Bashar al-Assad. E a tentativa de derrubar ele vai gerar uma guerra civil e apoio internacional. Existiam interesses internacionais em derrubar o governo dele. Só que ele acaba recebendo apoio de vizinhos, acaba recebendo apoio da Rússia, e isso vai gerando um conflito. Os dois lados vão mandando tropas para a região e a Síria vira realmente um inferno. Nesse contexto de brigas entre xiitas, sunitas, entre tropas estrangeiras, entre participação, incentivo e financiamento russo, vão surgindo grupos radicais. Até a Al-Qaeda participava desses conflitos. E é nesse contexto que dentro da Al-Qaeda vai acabar saindo um grupo mais radical com um projeto pan-islâmico, na verdade, que vai ser conhecido como ISIS ou simplesmente Estado Islâmico. Um dos maiores problemas surgidos dessa guerra da Síria foi a situação onde as tropas internacionais tiveram que colocar muito esforço para conseguir derrotar o Estado Islâmico, que acabou tomando territórios de vários países no entorno, inclusive aí no Iraque. Bom, essa situação toda acabou fortalecendo o monarca sírio, que conseguiu se manter no poder mesmo com toda a oposição internacional contra o seu governo. Ficamos por aqui, gente. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Nos encontramos na nossa aula na plataforma, ok? Um grande abraço.